Bom dia, gente. Bem-vindos a mais uma aula de matemática, certo? Hoje a gente vai iniciar na página 130, certo? Da unidade 5, linguagem algébrica e equações. A gente vai iniciar com sequências, página 132. Bom, primeiro, o que é uma sequência? Uma sequência é algo que se segue, certo? Por exemplo, uma sequência de filmes. Uma sequência de 4 filmes, talvez. Um filme vem após o outro, não é? Isso é uma sequência. Uma sequência de gols também. Vem um gol após o outro, não é? Sequência é isso. Então, vamos observar aqui, ó. Uma sequência de números pares. Uma sequência de números pares pode ser 2, 4, 6, 8, 10. Agora, uma sequência de números inteiros negativos. O que são números inteiros? São números que possuem o sinal de mais e de menos. No caso, ele recebe o sinal de mais quando são positivos e o de menos quando são negativos. Números inteiros negativos, ou seja, números que possuem o sinal de menos. Quais são os números inteiros? Uma sequência de números inteiros negativos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É só um exemplo, certo? De sequência, porque depois do menos 1 vem o menos 2. Depois do menos 2, menos 3. E assim vai adiante. Poderia começar no menos 6? Sim. E como seria essa sequência? Menos 6, menos 7, menos 8, por aí ia, certo? Em sequência, um após o outro. Então, agora uma sequência de números racionais menores que 2. O que são números racionais? São números que possuem vírgula ou que estão em forma de fração. Aqui eu coloquei como vírgula, certo? Números racionais menores que 2. Quais são os números racionais menores que 2? Por exemplo, 1,1, 1,2, 1,3. Essa é uma pequena sequência, mas poderia começar lá no início. 0,1, 0,2 e assim ia. Então, agora seguindo. Observe essa sequência: 2, 7, 12, 17 e 22. Aqui a gente vai ver termos. O que são termos? Termos são basicamente como a quantidade de números. Cada número é o quê? Um termo. O 2 não é o primeiro número, então ele é o primeiro termo. O 7 não é o segundo número, segundo termo. O 12 não é o terceiro número, então ele é o terceiro termo. O 17 não é o quarto número, então ele é o quarto termo. E o 22 não é o quinto número, então ele é o quinto termo. Isso são termos, certo? Cada número é um termo. Quanto mais números, mais termos, já que cada número é um termo, não é? Então, agora a gente vai ver sobre termo geral. O que é termo geral? Termo geral é uma fórmula criada para você encontrar descobrir qual o número de um certo termo quando há vários deles. Por exemplo, eu quero descobrir o 20º termo de uma sequência, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2. A sequência se inicia no 2, aí depois o 4, depois o 6 e por aí vai. Eu quero descobrir o 20º termo dela. Então essa é uma fórmula que vocês podem utilizar para descobrir mais rápido, em vez de simplesmente colocando o próximo número. Por exemplo, a sequência vai 2, 4 e 6. Aí eu vou colocando os outros. 8, 10, certo? Para não ter esse trabalho todo, essa fórmula foi criada. No caso, por ela ser geral, vocês têm que ter o que em mente? Cada sequência é cada sequência. Elas não são iguais, certo? Eu posso ter uma sequência de 2, 4, de 6. Eu fiz o quê? Somei a cada termo, eu somei 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6, não foi?
Essa é a diferença entre os termos. Agora, também pode existir sequências que, por exemplo, é 3 mais 3. A sequência, por exemplo, 3, 6, 9. Já é uma sequência somando o número 3, né? Então, voltando para termo geral, aqui eu deixei só um exemplo para mostrar como é que vocês fariam, certo? Não que esse exemplo vocês vão utilizar em todos os cálculos, em todos os exemplos, certo? Então, aqui esse exemplo de termo geral. T, aí embaixo n, igual a 2 elevado a n menos 1. Ó, por que tem uma letra? Por que tem a letra T e a letra N? O T, ele simboliza termo, certo? É como se fosse para dizer, olha gente, esse aqui é o termo geral. Aí em seguida ele dá os números. Ele dá o cálculo no caso, certo? Então, você usa só a letra T. E por que tem o N abaixo? Esse N, ele simboliza o número do termo que você quer descobrir. Por exemplo, na sequência que eu dei exemplo anteriormente, 2, 4, 6, eu queria descobrir o 20º termo. Não é o número 20, né? O termo número 20. Então, eu escrevo a letra T e embaixo, no lugar do N, eu vou colocar aqui o número 20. O N, ele simboliza o número do termo, certo? Então, igual a 2n menos 1. Aqui, vocês podem observar o quê? Que o 2 está elevado a essa pequena subtração, n menos 1. Mas como que eu vou saber o que é n menos 1? Qual era o termo que você queria descobrir? Não era o 20º, né? Então, você também substitui o n. Colocando o 20 no lugar do n, por exemplo, ficaria como? 20 menos 1. 20 menos 1 é quanto? 19, né? Então, T com 20 embaixo é igual a 2 elevado a 19. Porque o primeiro passo é sempre resolver o que está no expoente, certo? Sempre o que está no expoente, é sempre o mais importante. Se é n menos 1, ou seja, 20 menos 1, 20 menos 1 é 19, certo? Não ficou 19, não foi? Logo após isso, como você faria para descobrir qual é esse termo? Esse 20º termo que eu queria descobrir, né? Você resolveria. Não é 2 elevado a 19? Você iria colocar 2 vezes 2 vezes 2, certo? Até chegar no número 19. Até chegar a 19 vezes o número 2. Você iria repetir o 2 quantas vezes? 19 vezes, certo? Em seguida, ia multiplicar tudo. E aí você descobriria qual o termo, certo? Claro que aqui nesse exemplo de até 20, seria muito mais rápido você fazer o quê? Ir substituindo. Por exemplo, não iniciava 2, 4 e 6, né? De um número para outro, não pula exatamente dois números, pula ou soma, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Vocês podem pensar que era muito mais fácil ir somando, não é? Somava mais 2, depois mais 2, e aí ia até descobrir o 20º termo. Mas o que é que isso tem a ver? Bom, essa fórmula, o termo geral, aqui no exemplo, é mais utilizada para números muito grandes. Por exemplo, eu quero descobrir o termo de número 1000. É muito mais fácil eu fazer pela fórmula do que ir multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2, não é? É muito mais fácil. Então é para isso que é utilizado o termo geral. Continuando agora, partindo para expressões algébricas, na página 135. Ó, o que é expressão? Expressão basicamente é um cálculo simples. Por exemplo, 2 mais 1 é igual a 3. Cálculo simples, não é? De soma, multiplicação, subtração ou divisão. Então, o que é que difere
que a gente vai ver agora em expressão algébrica? Expressão normal. 2 mais 1 igual a 3. Agora, por que tem o nome álgebra? Porque a gente vai utilizar letras, certo? Então, expressão algébrica, página 135. Primeiro exemplo. 2 elevado a n. Aqui é só um exemplo. Digamos que n seja 2. Então, é 2 elevado a 2, não é? 2 elevado a 2 é quanto? 4. Então, 2 elevado a 2 igual a 4 é o quê? Uma expressão algébrica. Ou 2 elevado a n. Também é uma expressão algébrica. A gente só modificou o quê? A letra n, não foi? Segundo exemplo. 3 vezes 3 menos n. Qual é o que a gente faz primeiro? Multiplicação, né? Então, 3 vezes 3, 9. Agora ficou 9 menos n. Digamos que n seja 1, nesse exemplo, no caso. 9 menos n virou 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Próximo exemplo. 6 mais 3. 6 mais n, desculpa. Digamos que aqui nesse exemplo, n também seja 1. 6 mais n é igual a 6 mais 1. 6 mais 1 é quanto? 7, né? Agora, o que podemos notar? A gente pode notar que o n, nessas três expressões algébricas, o n mudou, não foi? Não nas duas últimas, mas ao menos na primeira com relação às outras, não foi? Na primeira, o n era 2, e na segunda e terceira, o n acabou sendo 1, não foi? Então, o que é que acontece? O que é que podemos notar? Podemos notar que n é uma variável. Agora, o que é variável? Variável é um número que se modifica, certo? Ele muda. Na primeira expressão algébrica, ele era 2 e na segunda ele era 1. Não mudou, não foi? O valor de n? Então, n é o quê? O que a gente pode perceber dessas três expressões algébricas? Que n é uma variável, certo? É uma letra que mudou o quê? O seu valor. Entrando agora em igualdade, página 136, eu separei aqui um cálculo bem básico para vocês, só para ilustrar, para vocês perceberem o que eu quero passar de igualdade. Ó, 2 mais 1 igual a 3. Tem um sinal de igualdade. Se você olhar assim bem, você vai perceber que ele separa o 2 mais 1 e o 3, não é? Até porque numa expressão numérica, em todo e qualquer cálculo, sempre vai existir somente uma igualdade. Pode existir o cálculo 1 mais 3 mais 4, menos 9 mais 7, dividido para 5, por exemplo. Foi um cálculo bem grande e aleatório. Possui vários o quê? Várias operações matemáticas. Várias operações básicas, não é? Mais, menos, divisão. Então, o que eu quero passar com isso é que, ó, 2 mais 1 igual a 3. 2 mais 1 está antes da igualdade, né? A gente sempre vai chamar esse 2 mais 1 de primeiro membro da igualdade, certo? Primeiro membro da igualdade. Por quê? Porque ele vem antes. Ele vem antes da igualdade. E o 3, que é o número que vem depois da igualdade, a gente chama ele de segundo membro da igualdade, certo? Sobre igualdade, a gente tem esse princípio, certo? E vendo agora, princípio da equivalência é o quê? Eu ainda continuei com o mesmo exemplo, certo? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. 2 mais 1 igual a 3. Então, o princípio da equivalência é como uma balança. Uma expressão, uma equação,
um cálculo, eles precisam estar em equilíbrio, certo? Tudo na vida precisa ter equilíbrio e não é diferente na matemática. A igualdade é o que vai dizer se isso está em equilíbrio ou não. Ó, imagine 2 mais 1 igual a 3. Imagine uma balança, como eu fiz aqui. De um lado, eu tenho 2, eu tenho uma caixinha com peso 2 e uma caixinha com peso 1. E no segundo lado, eu tenho só uma caixinha com peso 3. Observe. Eu separei aqui da mesma forma que está na questão. 2 mais 1 igual a 3. Qual é o peso do primeiro termo? Qual é o primeiro termo que vem antes da igualdade? O 2 mais 1, né? Qual é o peso de 2 mais 1? A gente soma. 2 mais 1, 3. E o peso do segundo termo? Também é 3. Ou seja, está em equilíbrio. A balança está em equilíbrio, porque em ambos os lados possuem o mesmo peso. Da mesma forma que nesse primeiro membro tem o 2 e 1, mas poderia ter 1, 1 e 1. Somando esses 3, ficaria quanto? Também 3. E ainda estaria em equilíbrio. Olhando para o segundo exemplo agora. No primeiro termo, eu tenho 1 e 3. E no segundo termo, eu tenho 6. Se eu somar 1 mais 3, dá quanto? 4. E o segundo termo é quanto? 6. Se a gente quisesse escrever isso, ficaria como? 4 igual a 6. Olhando para a balança, o 6 não é maior que 4? Logo, o que isso quer dizer? Que o 6 vai pesar mais que o 4, não é? O 6 pesando mais que o 4, a balança ia o quê? Pender para o lado do 6. Ia descer para o lado do 6. Ou seja, ela ia estar desequilibrada. Isso não pode numa expressão, numa equação, no cálculo, certo? Não pode. Sempre tem que estar equilibrado. Olha essa frase. Quando você toca em água parada, toda a porção de água é agitada. O que é que você pode perceber com isso? Por exemplo, eu tenho uma bacia com água. Ela está parada, nada move aquela água. Mas eu toco na água. O que é que vai acontecer? Ela não vai se agitar? Mas você pode observar que ela não vai se agitar só onde você tocou. Ela vai se agitar em todo o recipiente, em toda a bacia, em todo o balde, certo? O que isso quer dizer? Que, ó, o que você faz de um lado, você tem por obrigação de fazer do outro, certo? Para manter o quê? O equilíbrio, porque o equilíbrio é essencial. O equilíbrio sendo essencial, o que que acontece, ó? Observe essa próxima balança agora. De um lado, ela tem o peso 2 e do segundo, ela tem 1 e 1. Ela está o quê? Em equilíbrio, porque de um lado é 2 e do outro também é 2, porque se eu somo 1 mais 1 é 2. Ela está em equilíbrio. Eu escrevendo isso aqui como em números, uma forma de expressão, 2 é igual a 1 mais 1, não é? Agora, observe, e se eu quiser colocar mais uma caixinha na balança com o peso 2, como está na figura aqui? No primeiro termo, eu tenho agora duas caixinhas com o peso 2, e no segundo termo, eu tenho duas com o peso 1 e uma com o peso 2. O que foi que eu fiz? Eu adicionei uma caixinha com o peso 2, tanto no primeiro termo, que era o 2 que estava sozinho, quanto no segundo termo, que eram os dois números 1. Não foi? Então, essa é a questão do equilíbrio. O que eu faço de um lado, eu tenho por obrigação de fazer do outro, para manter o equilíbrio. Então, como está aqui na equação, eu não adicionei, não foi? Mais uma caixinha com peso 2. Se eu adicionei, eu somei. Então, o 2 que estava sozinho agora é 2 mais 2. E o 1 mais 1, que estava também sozinho,
Os dois números estavam sozinhos. Também vai somar com 2, porque eu faço de um lado que eu faço do outro. Eu tenho por obrigação de fazer do outro. Partindo agora para equações, na página 139, a gente vai ter mais uma introdução agora em relação a equações, certo? Vai ser mais abordado nas próximas aulas, mas aqui é só uma introdução para vocês começarem a pensar, certo? Então, página 139. Uma equação. A primeira característica de uma equação é que ela possui letras e essas letras existem, pois são números desconhecidos. Imagine que alguém me fala uma equação, por exemplo, 2 é igual a 1 mais 1. Só que essa pessoa, na hora que ela vai começar a me dizer essa equação, passa um carro e eu não escuto o primeiro número 2, o primeiro termo que é o 2. Eu escuto qualquer coisa menos o número 2. E eu só consigo escutar o resto, igual a 1 mais 1. É aí que entra a questão das letras. Eu não entendi que era o número 2, né? Mas eu sei que é uma equação. Uma equação tem que estar em quê? Em equilíbrio. Se essa equação que ele me deu está em equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Descobrir qual o número do segundo termo. Por quê? Porque o primeiro termo e o segundo são iguais, já que está em equilíbrio, não é? Então, eu pego o segundo termo, que é 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, assim como o peso desse lado da balança é 2, do outro lado também vai ser 2. Agora, qual a questão da letra? É que eu substituiria o número que eu não ouvi por alguma letra. Por exemplo, o X ou o Y são mais utilizados, certo? Eu poderia colocar A, B, C, qualquer letra do alfabeto. Mas acaba sendo por prioridade, ou escolha mesmo, se utilizar na maioria das vezes a letra X e a letra Y, certo? E atenção, a letra que você substitui, no caso aqui o X e o Y, por exemplo, X igual a 10 vezes 2 é uma equação, e Y igual a 9 dividido por 3 é outra equação. Essas letras X e Y têm um nome, certo? Não é simplesmente X é igual a 10 vezes 2, por exemplo. A incógnita X é igual a 10 vezes 2, certo? Eles têm esse nome. A letra que você substitui, ela sempre vai ter um nome, que é incógnita, certo? Incógnita. A incógnita X e a incógnita Y, certo? Bom, gente, o conteúdo da aula de hoje foi esse, certo? Precisando de ajuda, eu tô aqui e bons estudos.